Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de gestão da qualidade, né? Aliás, de processos de gestão da qualidade. Né? Gestão da qualidade é o nome da disciplina do currículo anterior. Né? No currículo novo ela se chama Processos de Gestão da Qualidade. Né? E, inclusive, né, é o tema da aula de hoje, né? Justamente, né, a continuação da aula passada e também da atividade semipresencial, né, a gestão orientada por processos, então, né, que é a base, então, da gestão da qualidade. Né? A gente abdica daquela gestão estritamente funcional, né, advinda da hierarquia das relações de poder dentro da organização, entre líderes e liderados, né? Ou, melhor dizendo, né, numa empresa funcional, em geral, chefes, né, e subordinados. Né? Bem nesse perfil que a gestão funcional trabalha. Né? A autoridade está ligada ao cargo das pessoas dentro da hierarquia da organização. Bom, isso a gente falou um pouco, né, na aula passada, e também foi tema do artigo que vocês leram, né, e que deviam postar um mapa mental. Eu já dei uma conferida lá nos mapas mentais, né, obviamente ainda não consegui olhar todos, né, mas vou trazer alguns aqui, né, para destacar, né, essa atividade. Deixa eu autorizar aqui mais uma colega, Larissa, a entrar. Boa noite, Larissa. A Maria Eduarda está perguntando se eu estou compartilhando a tela. Não, ainda não, Maria Eduarda, não estou compartilhando. Mas pode ser que em algum momento eu estivesse falando como se quem estivesse compartilhando. Isso eventualmente pode acontecer. Tá? Mas ainda não estou compartilhando, tá? Até porque a tela aqui da plataforma aula não abriu para mim. A Maria Eduarda colocou, tá, achei que poderia ser problema aqui. Eventualmente até pode acontecer, né, de ter um delay entre a minha apresentação, né, e vocês estarem vendo. Oi, Elisandro, fala. Oi, Igor, teu áudio tá tão estranho, parece que tá bem longe do microfone. Tem alguma coisa diferente, não? Não, para mim não. Para vocês tem, para os demais? Deixa eu olhar aqui. Peraí. Eu tô ouvindo bem. Será que não é o volume do teu áudio aí, Elisandro? Não sei, acho que não, ele tá estranho, mas tranquilo, toca assim, eu tô ouvindo, só tá bem diferente das outras aulas. Estranho, mas em princípio, em termos de configuração, pode ser porque eu troquei de computador, isso é uma possibilidade até. Bom, Pode ser então. Pode ser isso. Mas a Jennifer disse que o áudio está bom. Para o Igor também está mais baixo. Né? De fato, talvez porque eu tenha trocado de máquina mesmo. Vou tentar falar com ele mais próximo, assim, será que melhora? Vocês veem que eu tô com ele na mão, né? Ele é bem pequenininho. Agora melhorou. Melhora? Tá, eu vou tentar falar com ele sempre próximo aqui, para ficar melhor. Aí depois eu vejo se eu consigo arrumar algum microfone melhor que esse aqui, né? Eu tinha um netbook, mas o net ele tinha aquele sistema de som da Beats, que é uma marca, né, de som e tal. É meu sobrinho que me falou esses dias, que é do Dr. Dre, não sei o que lá, e aí o som dele é muito bom mesmo. Esse daqui, embora seja mais, a configuração seja melhor que daquele, eu acho que talvez o sistema de som não seja tão bom, realmente. Pode ser isso. Eu vou falando assim mais próximo e acho que ajuda, então, ao menos um pouco. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui 2 mapas mentais, tá?
presencial passada, melhor dizendo. Um mapa mental é do Henrique, né, e o outro mapa mental do colega Diego. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, né? Importante para que vocês vejam sobre o que eu estou me referindo. Agora vocês já devem estar enxergando a minha tela. Aí eu vou abrir aqui o mapa mental, e depois eu só... ela aparece para vocês, certo? Então, aqui, o mapa mental do Henrique. Vocês enxergam? Um de cada vez, tá, pessoal? Sim. Perfeito, perfeito. Então, o mapa mental aqui do Henrique. O Henrique está entre nós? Não, acho que ainda não, né? Eu sempre me sinto naquele jogo do copo, perguntando se fulano está entre nós. Quem foi adolescente deve conhecer essa história. Enfim, quer dizer, quem foi adolescente? Todos nós fomos, né? Acho que quase todos já devem ter escutado essa história, né? Vejam que ele traz aqui, né, basicamente o título ali do ações, né, para uma organização por processos, né, visto que a gestão funcional ou por função, quando o Henrique coloca ali, né, acaba acarretando em altos custos, né, em grupos funcionais verticais, né, agrupados por atividades semelhantes, né, que apresentam falta de agilidade, né, muitas vezes porque não enxergam o processo todo, só a sua atividade ou a sua tarefa, né, acabam dispersos em relação ao foco no cliente, porque o foco, né, como dizia inclusive lá as lâminas da aula passada, o foco acaba sendo na chefia, na relação hierárquica e não no cliente, né? E ainda acarreta em muitos erros de comunicação, né, já que os setores, departamentos acabam se constituindo quase que como ilhas isoladas, né? E aí, por conta disso, a comunicação é mais ineficaz, ela não flui tão bem, né? Uma vez que, muitas vezes, algo para ser comunicado tem que passar de um nível para o outro, né? Do nível operacional para o tático e do tático para o nível estratégico, assim como o contrário, do nível estratégico do tático para o operacional. Vejam que a cada etapa desse processo de comunicação, eventualmente podem haver falhas, né, ruídos nessa comunicação, e além disso ela acaba não sendo tão ágil, né, uma vez que passa por diversos atores. Aqui, por isso, acho que achava que tinha entrado mais algum colega. Entrou aqui o Miguel. Autorizei já. Né? E depois, né, ele traz a questão da organização, então, se voltar para processos, né, justamente para ter esse foco no cliente, não o foco na chefia, como acontecia antes, né, e aqui um abandono daquela estrutura, então, por departamentos funcionais. E aí a gestão por processos é dividida em 3 tipos de processos, né, que acho que a gente até comentou na aula passada, que são os processos de negócio, né, aquele que transforma o produto ou o serviço que nós disponibilizamos para entrega ao cliente, né, aquilo que gera valor, os processos organizacionais, né, que dão suporte, então, aos processos de negócio, né, que devem ser, obviamente, aperfeiçoados, né? E uma vez que se selecione e aperfeiçoe também as pessoas, né? Identifica-se as atividades que não agregam valor, aquelas que agregam, né? E nesse caso do artigo, as poluidoras também, porque aqui havia uma preocupação com a questão da gestão ambiental, né? Que está dentro aqui dos processos organizacionais. Né? Tudo isso para proporcionar vantagem competitiva, né? Influenciar nos processos, né, para que se use tecnologias, processos mais limpos,
né, inclusive devido às influências externas, né, sobre todas aquelas partes interessadas no negócio, né, desde acionistas, sociedade, colaboradores, o governo, né, a partir dos seus impostos, enfim, né, todos eles são, então, partes interessadas na empresa. E, ao mesmo tempo, nos processos gerenciais, né, aqueles executados pelos gerentes, né, a importância de nos demais processos, né, onde o líder, né, o gerente, ele é muito mais um facilitador, né, do que um chefe, por assim dizer, certo? Então, esse aqui o mapa mental ali do colega Henrique, que permitiu o Kleber ingressar, a Tati, a Ellen, a Ariane. Boa noite aos que chegam agora. Estava apresentando aqui para os colegas um mapa mental, né, de um daqueles mapas mentais, né, da semipresencial 2, né, que estava prevista ali para o dia 5 de setembro, sábado passado, né, e que vocês podiam entregar até a data de ontem, né. Então, aqui o do Diego, né, então, a gestão orientada por processos, né, aqui ele colocou uma figura, né, claro que seria melhor o próprio Diego para falar sobre a mesma. Diego está entre nós? Cri, 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 cri. Esse é o grilo me respondendo. Acredito que não, que ele não esteja, né? Show. Deixa eu abrir o arquivo, então, do Diego. Aqui. Acredito que aqui ele deva se referir à questão de gestão orientada por processos, né, como algo que alavanque os resultados da empresa, né. Eu imagino que esse cifrão e essa seta, né, numa ascendente, né, indique isso, né, melhores resultados, enfim, melhor entrega junto ao cliente, enfim. Né. Então, ele fala, né, que a ideia, né, então, de entrada, de valor, produto, né, que gere valor para os clientes, né, aqui os processos de gestão gerando saídas, né, há de se, vamos dizer assim, de se quebrar paradigmas, né, uma vez que muitas empresas ainda trabalham com a gestão funcional ainda, né, e aqui o exit, acho que isso seria tipo algo como a saída dos negócios, né, aqui o aperfeiçoamento, então, dos processos a partir da organização, do planejamento e da compreensão dos processos, né? Aqui a questão da classificação dos processos, os de negócio, os organizacionais, aí aqui só faltou dos processos gerenciais, né? Aqui a questão de treinar, selecionar e dar oportunidade para os colaboradores, e aqui a gestão funcional, né, no sentido que ela deve melhorar, né, uma vez que ela acarreta em muita indefinição dos papéis ao longo do processo como um todo e eventuais dificuldades dele. Alguns desses itens podem ter sido
colocados, né? A ideia era um pouco diferente, né? Mas, enfim, está aí dentro mais ou menos dessa linha, eu imagino. Certo? Bueno. Então, são esses os dois mapas. Não sei se alguém de vocês quer comentar algo sobre o mapa que criou, enfim, ou quer falar alguma coisa sobre os artigos, por favor, fique à vontade. Não? Então tá. Então vamos seguir, né? Seguir aqui com o próximo item, que é a aula de hoje, efetivamente, né? E talvez a partir da aula de hoje, né, a gente vai complementar, então, o que foi posto aí na semipresencial, e aí, com isso, possivelmente, alguns de vocês se encorajem mais a falar aí e não me deixar tão sozinho. Ué. Então, pessoal, aqui tem uma figura, né, que nos remete aqui ao nosso ciclo PDCA, aquele de planejar, executar, verificar e agir, onde eu faço, então, esse ciclo da melhoria contínua aqui girar efetivamente, onde, primeiramente, eu vou planejar, os meus processos, vou executar eles efetivamente, vou verificar se eles estão acontecendo a contento e, se necessário, eu vou atuar corretivamente, e se estiverem adequados, eu vou padronizar efetivamente. Então, esse A poderia ser um S de standardization, que seria a padronização. Quando a gente fala em processos, o nosso PDCA pode ser decomposto nesses 4 itens aqui. Onde a primeira etapa, que é efetivamente onde nós vamos trabalhar hoje, é entender os seus processos. E para entender, é importante nós fazermos um mapeamento através de fluxos, através de fluxograma, seja a técnica de fluxograma que for. Eu vou mostrar para vocês hoje que há várias técnicas de se fazer um fluxograma, certo? Adiante. Então, vamos entender primeiramente o processo. Primeiramente, pessoal, nós temos uma hierarquia dentro dos processos da organização. Primeiramente, eu tenho o que a gente chama de macroprocesso, que geralmente vai representar um conjunto de processos, e que geralmente, a operação tem um impacto significativo, então, na empresa. Já os processos seriam a primeira divisão, então, desse macroprocesso, com objetivos específicos organizados, seguindo linhas funcionais, dentro do mesmo nível hierárquico ali, só que não de cima para baixo, mas sim na horizontal. Esses processos eles recebem entradas e geram suas saídas, que vão se iniciar e terminar com o cliente externo. Iniciam a partir das demandas, das especificações do cliente, e terminam nele com a entrega do que ele havia especificado. Na sequência, nós temos os subprocessos, então, que já são uma divisão aí dos processos, que seria um grupo de atividades da organização que vão envolver um ou mais departamentos. Ao mesmo tempo, e ali dentro dessa hierarquia de processos, no nível mais abaixo, nós temos as atividades, que
Basicamente é o trabalho típico executado por um departamento qualquer. Né? E a tarefa que já vai decorrer de uma atividade que deve ser realizada por um profissional dentro de um determinado prazo. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, nós temos aqui todo um macroprocesso. Aqui um macroprocesso produtivo, né, de uma organização qualquer, onde eu tenho esse macroprocesso produtivo dividido no processo de fabricação e processo de produção, que poderia ser um processo de montagem também, se fosse uma montadora. Depois o subprocesso de usinagem, subprocesso de montagem e de pintura, já que para fabricar, produzir, eu preciso ter todos esses itens aí, para esse produto hipotético. As atividades, então eu vou ter atividade de corte, furação e de acabamento, e por fim as tarefas, de preparação das máquinas, programação das máquinas e de acompanhamento de todo o processo em si. Então, essa é uma representação aí da nossa pirâmide, da nossa hierarquia dos processos. Em relação às informações que precisam ser levantadas sobre os processos, lembrem que no início ali eu falei que o primeiro objetivo é entender o processo. Muitas vezes o processo já ocorre, ele já existe, mas ele ainda, por exemplo, não foi desenhado, e não foi mapeado. Então, até muitas vezes, quando a gente vai fazer um trabalho de mapeamento de processo, que até então era realizado, mas não existia o mapa, efetivamente a gente acaba enxergando muitas atividades ali que, porventura, não tem necessidade de serem realizadas. Talvez tiveram algum dia, mas no momento atual não tem porquê. É muito comum a gente, ao conversar com os colaboradores de processos que não foram mapeados, a gente perguntar por que vocês fazem assim? Porque o fulano me falou, porque sempre foi assim. São algumas das respostas típicas. Bom, então para a gente primeiro começar a levantar as informações que são necessárias para compreender o processo, primeiramente a gente sabe que alguém é responsável pelo processo, que responde por seus resultados. O início e o fim do processo estão bem definidos. As fronteiras do processo são bem delimitadas. As relações internas e o sistema de autoridade e responsabilidade também são bem definidos. Procedimentos, tarefas e especificações de treinamento bem entendidos e preferencialmente bem documentados. Isso aqui, claro que tem muita empresa que faz job rotation, que faz aquela rotação de trabalho do pessoal. Um dia tu faz uma determinada tarefa, daí na semana seguinte tu vai fazer outra dentro do mesmo processo, justamente para que todos compreendam o processo como um todo. Mas só isso também não basta. O interessante é que esses processos estejam bem documentados, porque se na falta de alguém, qualquer outra pessoa pode ir lá e realizar esse processo, essa atividade, essa tarefa que compõe o processo, enfim, para que o trabalho ande normalmente. Sistemas de controle e realimentação próximos de onde a atividade é executada, então orientados para atender às necessidades dos clientes, prazos de execução consensuais entre as partes envolvidas, não adianta ser de cima para baixo um prazo definido por inspiração divina, se não for consensuado com os colaboradores, se não foi verificado se aquilo é execuível, há tempo de execução efetivamente. E a importância da cultura da melhoria contínua. O processo hoje é realizado assim, mas há como melhorar, há como mudar, se sim, que se faça efetivamente as correções necessárias. Depois, nós temos as informações ainda, que precisam ser levantadas, então as entradas, que normalmente advêm lá do meu cliente, uma vez que ele especifica
as necessidades do que ele precisa efetivamente, né? Eu tenho o processo de transformação dentro da organização, de avaliação e controle, né, do que foi produzido, que vai gerar uma saída para esse cliente, né, que vai me fornecer feedback, né, isso se eu perguntar, né, claro que alguns naturalmente, né, normalmente aqueles que vêm reclamar já nos dão esse feedback, né, mas é importante que a gente tenha um processo de coletar a opinião das pessoas justamente para identificar, né, o quão bom é o meu produto, ou o meu processo, ou o meu serviço, né, e fazer os ajustes necessários no processo para que o cliente saia mais satisfeito ainda. Né. Aqui até é legal relembrar a definição de processo, né? Qualquer atividade que recebe uma entrada, né, um input, agrega ali valor e gera uma saída, o output, para um cliente interno ou externo. Né? Isso é a definição de processo. Né? As entradas podem ser, então, o quê? Solicitações de clientes, de materiais, de serviços contratados, etc., que são processadas pela organização, então, passa por uma transformação, e são avaliadas, né, medidas, né, mensuradas conforme seus resultados e a maneira como foram processadas. A análise dessas avaliações retornam às partes envolvidas para que possam melhorar, então, seus processos. Né? Ainda sobre as informações que precisam ser levantadas, né, é bem interessante se utilizar uma das ferramentas da qualidade, né, o famoso 5W, 1H ou 2H. Né? 1H quando eu não tenho o how much, né, eu só tenho o how, como. Né? Agora, quando eu tenho o how much agregado, né, ficam 2Hs. Tá? Que são aquelas velhas perguntinhas: o que, quando, quem, onde, porquê e como. Tá? Então, no porquê, né, o porquê o processo é necessário e quais são os seus objetivos. Né? No what, o que deve ser feito efetivamente. No who, quem participa do processo, com que autoridade ou responsabilidade. Né? O where, onde o processo é realizado. O when, quando o processo ocorre. E o how é como o processo ocorre efetivamente. Né? Dá para fazer essas perguntinhas, né, que normalmente são aplicáveis a um plano de ação, né, tem esse intuito lá nas ferramentas da qualidade, mas também são um bom subsídio aí para a gente procurar entender, compreender um determinado processo. Né. Então, o objetivo dessas definições, então, é detalhar como um determinado processo se desenvolve, né, de uma forma que todos os envolvidos o conheçam e o compreendam também. Né. Pessoal, deixa eu tentar aqui liberar mais alguns colegas aqui para ingressar. Aqui é a Suzana, beleza. Tá. Liberei a entrada ali da colega Suzana. Deixa eu ver, Vitor de novo aqui. Gabriel. Vamos ver se entra mais alguém. Tá, eu acho que a Agatha, eu acho que os demais era a mensagem aqui me avisando para fazer a liberação. Tá, beleza. Colegas todos liberados agora. Vai. Então, continuando, né? Ao momento que nós definimos um processo, o que nós buscamos com isso efetivamente? Em primeiro lugar, a eficácia. Né? Acredito que nós já temos, até tenhamos falado em relação a esse conceito lá na primeira, segunda aula, né? Mas retomando, né? A eficácia, então, é o grau com que as necessidades dos clientes são atendidas, né? Ser eficaz, então, é fazer o que o cliente solicitou, né, e obter os resultados desejados. Então, eficácia se resumiria a isso, né, fazer o que o cliente solicitou. Aqui em relação ao processo, né, um processo de negócio, mais especificamente, né, pessoal. A gente falava em eficácia lá na primeira, segunda aula,
em relação a atingir resultados, né? Aqui o resultado, efetivamente, é a satisfação do cliente, né, num processo de negócio, processo de cliente, né? As necessidades e as expectativas dos clientes se relacionam tipicamente às características do produto e ou serviço, né? Então, alguns atributos aí que são importantes, né, na avaliação do cliente. Então, a aparência, a pontualidade, né, da entrega no tempo certo, né, a exatidão, né, conforme foi solicitado, o desempenho, a confiabilidade, né, a própria utilidade do produto ou do serviço, a durabilidade, o custo, né, um custo adequado, né, que dê ao cliente uma percepção de boa relação custo-benefício, a receptividade, né, e, por fim, aí, a confiabilidade, né? Todos esses são atributos importantes, né, para que a gente atinja os resultados desejados pelo cliente, efetivamente. Vou ver aqui se entrou mais alguém na sala, mais o Henrique, Priscila, opa, Bruna, vamos lá. Depois a eficiência, né, o grau de aproveitamento, então, dos recursos para obter os resultados desejados, né? Se vocês recordam, lá nas primeiras aulas a gente falou justamente isso, né? Se daqui a pouco eu atinjo o volume de vendas que a empresa estipulou, né, eu fui eficiente, mas daqui a pouco se eu gastei mais dinheiro em propaganda e publicidade do que havia sido orçado, né, eu não sou eficiente, embora tenha sido eficaz, né? Então aqui ser eficiente é fazer o que o cliente quer da melhor forma para a organização, ou seja, racionalizando os processos, né? É ter um método, então, para executar os processos, né? Essa seria a eficiência. E as medidas típicas da eficiência, então, são o tempo de ciclo, né? O tempo do processo, né? O quanto dura, né? O tempo entre o recebimento do pedido e a entrega desse pedido ao cliente, né? Os recursos gastos por unidade produzida, né? Então, o quanto que nós gastamos efetivamente para produzir a entrega que o cliente deseja, desperdício para produzir, né? O refúgio, né? Quanto menor, melhor, né? O custo da falta de qualidade percebida pelo cliente, né? O tempo de espera por unidade produzida, entre outras, né? Existem inúmeras medidas que poderiam ser elencadas como de eficiência. Por fim, né, outro item importante ao cliente, né, é a flexibilidade, né, o grau que os nossos processos têm de se adaptar às necessidades, às solicitações especiais, personalizadas dos seus clientes, né? E as medidas típicas dessa flexibilidade são tempo necessário para atender a uma solicitação especial do cliente, né, comparado aí com um tempo de atendimento padrão, né? Eu gasto muito mais tempo para um pedido fora do padrão do que um pedido, né, de acordo com o padrão pré-estabelecido. Eu acredito que aqui um exemplo bem didático que a gente pode dar é quando vocês pedem um lanche, né? Eu não sou parâmetro porque eu não tenho muita restrição, assim, em relação às comidas que eu peço, mas, por exemplo, a minha irmã, se vai pedir um X, é sem maionese, é sem alface, sem tomate, sei lá, eu sei que vira praticamente um pão com bife, né? Mas enfim, né? O X dela é assim, né? Já o meu não, né? O meu é o padrãozinho, por assim dizer, né? E aí, nesse caso, né, pessoal, eventualmente, né, muitas vezes já aconteceu o quê?
né, de ela fazer o pedido, né, o pedido ser diferenciado em relação aos nossos, né, aos demais que pediram junto com ela, e às vezes o dela chega igual ao de todos os demais, né, com tudo aquilo que ela não pediu, né, justamente porque a empresa, nesse caso, demonstrou pouca flexibilidade, né, justamente por não ter conseguido se adaptar a essa solicitação especial. Né. Isso é um exemplo bem banal, né, mas enfim, né, pode ser comparado aí com outros exemplos em diversos outros segmentos, né, onde cada vez mais o cliente tem exigido uma certa personalização dos produtos e serviços que recebe, né, e com isso, né, a flexibilização ela é bem importante. Né. E o outro item, né, porcentagem de solicitações especiais que são declinadas e porcentagem de vezes que uma solicitação especial precisa ser levada a instâncias superiores, né, justamente por a empresa não ter como se adaptar, né, ou ter dificuldade em se adaptar àquele pedido do cliente. Né. Então, alguns exemplos aí da questão da flexibilidade, né, ou da falta dela, né, e aí de como isso afeta os processos. Né. O interessante é que os processos, né, tenham certa flexibilidade, justamente para a gente não ficar perdendo pedido, né. Mas, por outro lado, né, há de se levar em consideração questões como custo, enfim, né, necessidade ou não de estoque, isso as empresas devem observar. Né? Porque vamos botar assim, né, de repente o percentual de solicitações especiais que são declinadas é ínfimo. Né? Então, de repente, para a empresa, daqui a pouco, ter que fazer todo um setup de máquina para atender aquele pedido especial do cliente, por exemplo, daqui a pouco pode não valer a pena, né? Se for um único pedido, né, vamos dizer assim, de um componente ou de uma peça avulsa, né, cujo o custo de fabricação vai ser gigantesco e o cliente talvez nem queira pagar por isso. Né? Então tem que se analisar essas questões aí. Bom, a gente falou então da compreensão do processo, né, e talvez, né, e diria para vocês que tão importante ou mais do que, né, a realização daquelas perguntas do 5W1H para compreender o processo, é mapear o processo. Né? Isso normalmente se faz junto com a equipe que realiza o processo, né, justamente para que se tenha uma representação exata, né, de como o processo é realizado. Né? Essa representação gráfica, né, de como o processo então é feito, que a gente chama de fluxograma. Né, que são um importante instrumento para compreender e avaliar como os processos são realizados, né, indicando sequência e também os responsáveis pela execução. É importante dizer também, né, que ao invés de mapear, eu posso modelar um processo. Né, a gente fala em modelagem quando a gente cria um processo novo, né, um processo que ainda não existia. Né, especialmente agora, nos últimos tempos, tem se modelado muito processo por conta de atendimento, de vendas via web, por exemplo. Né? Nós vamos falar, inclusive, de uma das técnicas de mapeamento e modelagem de processos, né? Tem uma denotação bem importante em relação a web services, né? Serviços de web. Tá? Por meio, né, dos fluxogramas, seja qual das técnicas de fluxo nós vamos utilizar, né, nós podemos o quê? Visualizar a sequência das tarefas, né, realmente analisar se é aquela que representa a melhor forma de desenvolver o processo, né, considerando aqueles 3 atributos, eficiência, eficácia e flexibilidade, avaliar se as pessoas, né, nas funções que ocupam e que participam do processo são realmente as mais adequadas, né? Aqui eu posso fazer uma análise aqui do perfil, então, desses colaboradores, em termos lá do chá, que vocês veem em gestão de pessoas, em termos de conhecimento, habilidades e atitudes, né? Ou valores, né? Porque agora se fala em chave, né?
também, né, onde se acrescenta, além das atitudes, os valores, e observar se existe duplicidade, né, na execução dessas tarefas ou se há tarefas dispensáveis. Né? Um exemplo que eu sempre gosto de relatar é um que aconteceu quando eu trabalhava numa empresa de que vendia fertilizantes, né, que produzia, misturava adubo, né, e eles tinham um programa, né, um software, numa linguagem, né, chamada Clipper, né, que é bem menos usada hoje em dia, obviamente. E nessa linguagem do Clipper, eles, né, emitiam a nota fiscal, mas preenchiam os campos lá da nota fiscal, mas os campos lá daquela nota fiscal não eram uma reprodução fidedigna do que seria impresso depois no formulário contínuo na nota fiscal em si. Né? E eu fazia então o quê? Eu era conferente de nota fiscal, eu conferia essas notas fiscais, ver se estava tudo certo em termos de valores, de tributação, enfim, né? Eu fazia toda a conferência da nota fiscal. Quando a empresa trocou de sistema, né, ela começou a trabalhar com o banco de dados da Oracle, o que aconteceu? Esse software, né, ele funcionava de uma maneira muito semelhante ao que hoje vocês têm nos editores de texto ou nas próprias planilhas eletrônicas. Né? Normalmente, quando você vai lá no botão de imprimir, aparece na tela como que o documento vai ficar realmente, né, impresso. E esse sistema, esse banco de dados da Oracle fazia exatamente isso, dava para ampliar e olhar efetivamente como a nota fiscal iria ficar efetivamente. E aí o que se passou a fazer a partir daí, né? O próprio emissor da nota fiscal, né, que era meu colega, ele poderia fazer o processo de conferência, né, na tela ali mesmo, sem problema algum. Então, ele agregou, vamos dizer assim, mais essa atividade, e eu, né, fui deslocado para fazer outras atividades. Né? O pessoal me queria bem na empresa, né? Acho que desempenhava o meu trabalho de forma adequada, então fui deslocado. Mas em outras oportunidades, vi outros profissionais, né, em situações semelhantes acabarem até mesmo dispensados. Né? Então, né, esse é um exemplo aí de uma tarefa que acabou se tornando dispensável. Né? Então, como é importante a gente estar revisitando os processos, né, identificando possíveis oportunidades de melhoria ou, né, inadequações dos processos existentes. Né, onde, então, a gente pode propor melhorias, né, otimizar esses processos ou mudá-los efetivamente. Acho que tudo, né, se resume a poder melhorar ainda mais, né, como está nessa figura aqui, né, do profissional aqui com uma luneta, né, olhando para os resultados da empresa ali numa ascendente. Ao se montar um fluxograma, nós devemos ter em mente o quê? O nível de detalhamento, né, deve ser aquele necessário para quê? Para o bom entendimento do processo. E, principalmente, né, deve-se considerar a quem ele se destina ou a quem o utilizará. Pessoal, aqui uma questão bem importante, né? Uns tempos atrás eu estava conversando com um colega, né, um japonês, e né, vocês sabem que o Japão, né, embora eles não tenham sido os criadores da gestão da qualidade, foi lá que essa teoria, né, essa escola aí da gestão da administração ganhou corpo, né? E aí ele me falou uma coisa bem interessante, né? Eu particularmente, eu era uma pessoa mais detalhista, assim, em relação aos símbolos utilizados no fluxograma, né? E no mapeamento de processos, enfim, né? No mapeamento de fluxo de valor, mais especificamente. E aí ele me falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou que nós ocidentais, né, nós temos essa mania de encaixotar assim, as coisas, né? E ele me disse
porque eu perguntei justamente para ele, né, falei, né, que nós não tínhamos, assim, uma simbologia padrão para o mapeamento de fluxo de valor, né, e aí ele disse, mas vocês ocidentais têm a mania de querer colocar tudo dentro de uma caixinha. Se as pessoas que estão envolvidas com o processo reconhecem aqueles símbolos e entendem, te preocupa menos com padronizar as figuras para representar os processos e muito mais com que as pessoas entendam, né? Isso é o de menos, as figurinhas serem exatamente aquelas, né? E eu fui obrigado a concordar, né? De fato, se os colaboradores que estão ali no dia a dia compreendem, né? Tá? Beleza, efetivamente é o que importa, né? Que o processo seja executado da melhor forma possível, e se a melhor forma possível está ali representada e quem vai executar compreende, está ótimo. Né? E aí, isso é importante, né, pessoal? Um dos erros mais comuns aí na hora de descrever um processo é a pessoa fazer para ela mesma, né, e não para quem vai utilizar. Né? Porque aquilo que é óbvio para alguns não é para outros, né? Que eu trouxe o nosso amigo daquele filme O Poço, né, que gostava bastante de falar óbvio, né, mas óbvio era para ele, não era para o outro colega de prisão lá que ficava perguntando as coisas, né, para ele. Né. Bueno. As principais vantagens, então, do uso do fluxograma para representar um processo, né, primeiro, a identificação fácil de eventuais duplicidade de tarefas, né, de tarefas desnecessárias, né, ou até mesmo que podem ser fundidas, né, ou seja, né, a gente pode juntar duas em uma, por exemplo. Deixa eu liberar aqui mais o colega. Depois, a percepção, então, da melhor sequência das tarefas a serem executadas, né? Inclusive, a gente pode... muitas vezes se tem aquela ideia de que um processo, né, primeiro tem que andar uma atividade, depois a outra, e não. Muitas vezes, para otimizar tempo, mais de uma tarefa pode ser realizada em paralelo, né, para que o processo flua melhor efetivamente. Especialmente naquelas atividades que são gargalo, né, que é um papo aí para mais adiante. Né. Facilidade de compreensão do processo, né, principalmente em condições de treinamento. Né, isso é importante também, né, que a pessoa consiga visualizar, né, e o instrutor consiga, a partir daquele desenho, explicar o processo em si, né, e quem está vendo compreender. Né, e também, né, uma das vantagens do fluxo, né, é a visão holística, né, aquela visão sistêmica do todo dos processos, né, quando representada aí pelo fluxograma do macroprocesso em si. Né. Então, para que esses fluxos apresentem um processo, o que é necessário? Primeiro, definir o que será representado, né, processo de compras, processo de escovar os dentes, processo de estudar, o processo de armazenagem, etc. Né? Definir onde começa e onde termina o processo, né, do qual nós estamos mapeando, e identificar cada uma das tarefas que compõem esse processo. E também, por fim, não menos importante, identificar os registros, né, formulários, instruções, normas utilizadas nesse processo. Né. Normalmente, as empresas têm aquele manual da organização, né, que hoje pode ser online também, né, a partir da intranet, onde está lá tudo documentado efetivamente. E agora nós vamos para a parte dos tipos e padrões de fluxograma. Né. Temos vários. Inclusive aqui, pessoal, não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, tá? Porque além desses que eu vou repassar para vocês, muito provavelmente vocês vão ver em livros outros ainda sendo representados, tá? Eu trago aqui os mais conhecidos, por assim dizer, né? Os que mais aparecem aí na literatura.
Tá? O primeiro deles é o diagrama de blocos, que é o mais simples, né? Ele fornece uma visão geral do processo com uma simbologia bem básica, né? Geralmente composta de quê? Né? De blocos, né? Onde estão aqui, né, as tarefas aqui, né, ou as atividades, né, e as setas, né, que indicam o quê? O sentido do fluxo, né, de informação ou de materiais, né, que acontecem ao longo desse processo. Né? Então, vocês vejam aqui que o primeiro passo aqui é receber a nota fiscal, né, depois validar essa nota fiscal, lançar a nota fiscal no sistema e depois pagar a nota fiscal. Né? Aqui um processo organizacional, né? Não um processo de negócio, mas um processo organizacional do contas a pagar. Né? Bem descrito aqui, né, em formato de blocos, de fácil entendimento, a gente pode considerar que para esse processo está bem adequado essa representação, né, mesmo que a gente considere ela bastante simples, efetivamente. Né? Então aqui eu tenho somente os blocos retangulares, né, representando as atividades e tarefas, e as setas indicando o fluxo da informação ou do fluxo de materiais. Depois eu tenho um fluxograma de processo simples, né, que pode ser tanto representado na vertical, né, quanto na horizontal. Né? Ele é semelhante ao próprio diagrama de blocos, mas ele já contém outros dois itens, né? Além das setas, né, que indicam o fluxo da informação ou de materiais, né? Eles também têm os próprios blocos, né, que indicam as atividades e tarefas, mas eles também têm os losangos, né, que indicam pontos de decisão, né, e as elipses para indicar início e fim, né, do fluxograma. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma elipse representando o início do processo, e aqui, né, uma outra elipse indicando o final. Mesma coisa aqui, né? Início aqui nessa elipse, lá no final eu tenho um fim. Vejam que aqui eu tenho, por exemplo, verificar a disponibilidade de insumo. Né? Se o insumo está disponível, eu coloco o insumo no equipamento. Se não, eu tenho que solicitar no setor de estoque. Né? Supondo que sim, né? E depois de colocar o insumo no equipamento, nós vamos ligar o equipamento. Né? Produto pronto. Né? Se sim, desliga o equipamento, enfim. Né? Claro que eu poderia ter outras tarefas aqui, né? Encaminha ao cliente, a expedição, enfim, né? Poderia ter isso mais esmiuçado, sem dúvida nenhuma. Né? Mas veja que eu tenho esses pontos aqui, né, de decisão. Né? Se está ok, se não está ok, enfim, né, eu tenho esses símbolos, né, o losango para pontos de decisão e a elipse para o início e o fim. Bem simples, por assim dizer. Né? Depois do fluxograma simples, né, eu já tenho os fluxogramas com alguma simbologia padrão. Tá? Os mais conhecidos, tá, pessoal? Mas tem muitas outras simbologias, tá, padrão, conforme a associação, enfim, né, que nós estejamos trabalhando. Né? Então, por exemplo, tem a simbologia padrão da ANSI, né, que é o Instituto Nacional Americano de Padronização, né, ou o da ASME, né, que é a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, né, que representam, então, o processo de forma mais detalhada, né, considerando aí todos os seus interrelacionamentos. Então, vejam aqui que a simbologia padrão da ANSI, né, da Associação do Instituto Americano Nacional, do Instituto Nacional Americano de Padronização, né, nós temos símbolo de operação, de movimento e transporte, aqui como uma seta larga, temos o ponto de decisão também, temos inspeção, temos impressão de documentos, esperas representadas, né, temos símbolo para armazenagem, no sentido de fluxo, né, aqui para conectar, né, então, por exemplo, o meu fluxograma não cabe numa página, né, eu posso utilizar,
né, esse A, né, ou poderia ser B, C, para indicar que ele continua numa página seguinte, né? Então, quando eu quero representar um fluxograma que representa um fluxo, um processo grande, né, com muitas etapas, com muitas atividades, muitas tarefas, eu posso usar conectores, né, nesse formato, né? E aqui a própria elipse, né, para início, né, parada ou fim do processo, né? Já da ASM eu tenho um pouco menor um número um pouquinho menor de operações, né? Mas ainda assim, né, tenho um número maior, né, do que no fluxograma simples, né? Depois, pessoal, importante dizer, tá, pessoal, que o fluxograma, tanto com a simbologia padrão do ANSI ou da ASME, né, os dois, né, podem ser na vertical ou na horizontal. Inclusive, podem agregar as raias aqui, né, que indicam a função, né, as áreas funcionais da empresa. Reparem que aqui eu tenho a área de pagamento, a área de finanças, a área de compras e a área de estoques, né? E aqui, pessoal, aqui eu tenho as raias, né? Lembra aquelas raias de piscina ou as raias de competição de atletismo, né? Onde tudo que está dentro da área de estoques, né? Que está na raia dos estoques, são tarefas que acontecem nessa área, né? Todas aquelas atividades ou tarefas que acontecem no departamento de compras estão na raia do compras. O mesmo vai acontecer na área financeira e aqui no pagamento em si, né? Então, basicamente, o fluxograma funcional, o que ele faz? Ele apresenta o fluxo do processo entre as organizações, né, ou áreas, né? Lembrando que aqui, inclusive, eu posso ter processo que vem do meu fornecedor, né, que começa no meu fornecedor, não começa nem em mim, né? Então, considerando, então, todos os responsáveis pelas tarefas aí apresentadas, né? Jóia. Depois disso, pessoal, eu tenho um macrofluxograma ou fluxograma de arranjo físico, tá? Que possibilita o quê? Visualizar as atividades atreladas ao layout da área. Reparem aqui, pessoal, que esse fluxo aqui, né, ele está desenhado que sobre o layout, né, da produção de uma determinada empresa, né? Então aqui eu tenho todas as atividades, né, que devem ocorrer, né, sobre o layout da produção aqui dessa empresa aqui especificamente, né? Que é uma forma, né, pessoal, não sei se vocês já assistiram aquele filme, desculpem, o Fome de Poder, que fala sobre a história do McDonald's, tá? Quem já foi meu aluno possivelmente já viu. Se não todo, ou pelo menos um pedaço, tá? Tem um momento nesse filme que eles vão para uma quadra de esportes, e nessa quadra de esportes, os irmãos McDonald's, né, eles desenham na quadra, né, todo o arranjo físico do restaurante, do McDonald's, né? E justamente eles buscam ali o quê? Né? Identificar os tempos, os movimentos que vão acontecer e procuram evitar a colisão, né, de atividades, né, estarem, vamos dizer assim, as pessoas se batendo efetivamente dentro do layout, né? Me veio aqui um exemplo, né? Tem uma padaria aqui próximo à minha residência, tá? Que assim, tá bombando, né? Como vocês costumam dizer. E nesse bombar, eles têm uma dificuldade muito grande ali, por mais que esteja vendendo muito, que é com relação ao fluxo, porque vão muitas pessoas, principalmente naqueles horários de pico, né, do café da tarde, fazer compras ali.
E nesse horário as pessoas ficam se debatendo efetivamente ali dentro. Né? Eu mesmo fui obrigado, né? Eu trabalho com isso, então eu fui obrigado a criticar, né? Não consegui ficar quieto. Já tinha ido mais vezes lá e tinha me coçado e ficado frio, mas essa última vez eu não aguentei. Né? Quando a gente trabalha com essas coisas, a gente começa a ter urticária. E aí eu fui lá e daí eu falei para ele, olha, teu produto é muito bom, enfim, de fato é mesmo, mas tu já pensou em remodelar esse teu layout, enfim, porque tá precisando, né? Eu vou ser bem honesto contigo, eu deixei de pegar mais coisas hoje aqui para não ter que entrar em mais uma fila. Porque o que aconteceu, né? Eles tinham um layout pré-pandemia que até era relativamente interessante, né? Os pães, né? Eles ficavam ali à disposição para o próprio cliente, né, se servir, né, com umas espátulas, assim, enfim, né, se servir. E eles só pesavam depois e tal. Com a questão do coronavírus, né, eles abdicaram disso e agora o cliente não pode mais se servir, ele é servido pelas atendentes. Só que assim, tem uma fila do pão e depois tem uma fila dos salgados. Isso não ficou legal, né? Porque daí tu vai na fila do pão e aí tu passou por aquela fila, aí tu tem que ir para a fila dos salgados, vamos dizer assim, dos doces, e depois ir para a fila do caixa. Poxa, é muita fila, né? Eu particularmente que não gosto de fila, acho que ninguém gosta, né? Eu acho, desculpe a expressão, um puta saco. Né? E aí falei, né? Mas ele, felizmente, ele já estava vendo, né, a mudança no layout, ele também já tinha percebido, né? Acho que talvez eu não tenha sido o primeiro a reclamar também, né? Enfim, então, legal que ele vai fazer isso, né? Porque é importante, né? As pessoas ficarem se batendo, ainda mais em tempo de pandemia, né? As pessoas ficarem se fechando uma na outra, né? E enfim, daqui a pouco transmitindo o vírus não é legal. Né? E aqui, pessoal, complementando ainda esse tipo de layout, né, o mapa fluxograma ou fluxograma de arranjo físico, né, vocês vão encontrar das duas formas aí na literatura, né, normalmente as empresas utilizam a técnica do espaguete. Tá? Normalmente nesse layout, né, eles utilizam aí, né, fios, até aqueles fiozinhos de lã, assim, para simular aqui, né, o caminhar, vamos dizer assim, dos recursos, né, das pessoas dentro do layout aqui de produção, para justamente verificar se não há cruzamento entre linhas. Né? Claro que algum cruzamento normalmente vai haver, né? Aqui a gente está vendo uma célula, né? Vejo aqui uma célula em U, né? Vai haver, né? Mas o ideal é que a gente consiga reduzir ao máximo isso, né? Justamente para as pessoas não ficarem se debatendo aqui dentro dessa célula de produção. Né? Então, o mapa fluxograma, né, ele demonstra isso, né, de uma forma bem interessante. Né? Depois, pessoal, eu tenho, né, uma técnica hoje que talvez esteja aí bem na moda, vamos dizer assim, né, que é o BPMN, né, ou BPM também, alguns chamam dessa forma, que é a anotação de modelagem de processos de negócio, né, que são esses processos de cliente, enfim, né, que a gente vem falando aí já desde a aula passada. Né. O BPMN foi elaborado pelo Grupo de Gerenciamento ao Objeto. Tá? Isso está muito relacionado, tá, ao design de software, né? Visto que uma das influências, né, principais do BPMN é a linguagem de modelagem unificada, né, o ML, que era utilizada onde? No design de software, especialmente, né, embora já fosse utilizada em outras áreas. Né? Muito utilizada em processos de negócios com definições de serviços web. Né? Um dos principais objetivos aqui dessa modelagem, né, é como era, né, ou como é, na verdade, né, as is, e to be, né, como vai ser efetivamente. Então, normalmente, eu desenho
o processo como ele acontece hoje, né, e busco propor, né, uma nova forma de realização daquele processo. É por isso que eu tenho o was, is e o to be, aqui citados. Tá? E por fim, né, e não menos importante, eu tenho o mapeamento do fluxo de valor, que possivelmente, tá, vocês, né, devem ter visto numa das disciplinas ou em processos operacionais para os alunos da administração, ou em outras disciplinas do curso de gestão da qualidade. Tá? O mapeamento de fluxo de valor, né, conhecido também como MFV, que é a própria sigla de mapa de fluxo de valor, ou VSM, né, que aí vem do inglês lá, do Value Streaming Map. Né? É uma ferramenta de produção enxuta, né, utilizada então para mapear todos os processos, cujo objetivo principal é analisar todas as atividades que agregam e não agregam valor, né, identificando o tempo de produção total e verificando as oportunidades de melhoria, né, e os desperdícios, né, onde eu normalmente vou fazer dois mapas, né, o mapa do fluxo de valor presente, né, ou seja, muito semelhante ao as is to be, né, do BPMN, onde eu vou verificar, então, né, como o processo acontece, né, e vou propor melhoria, né, normalmente essa melhoria, né, identificada a partir de balõezinhos aqui, né, semelhantes a um raio, enfim, né, onde vão indicar vão indicar o Kaizen, né, ou seja, as explosões Kaizen, onde, né, são propostas as melhorias, né, justamente para diminuir o tempo com atividades, principalmente aquelas não agregadoras de valor. Aqui é contado o tempo das atividades, com cada uma delas acontece, né? E a ideia aqui é reduzir esses tempos ao máximo, né? Especialmente o tempo desperdiçado com atividades que não agregam valor ao produto. Né? As referências aqui da aula de hoje, né? Em termos de apresentação, então, é isso, pessoal. Tudo tranquilo? Não, por favor, né? Não me deixem só. Vai abrir amanhã, né, professor, o que tem que fazer do trabalhinho? Boa pergunta. Não, boa pergunta, Patrícia. O que acontece? Ainda bem que tu me lembrou disso, tá? Porque quando eu cadastrei a atividade, eu cadastrei ela como atividade iniciando no dia 9. Por quê? Porque eu não tinha concluído ela, e aí, até porque eu estava em dúvida o que eu ia dar hoje para vocês de atividade e o que ia ser a AP1 de vocês, tá? E aí, por isso, agora eu já estou alterando aqui, já estou colocando como início para hoje, tá, pessoal? Então, na sequência da aula, vocês já podem realizar a tarefa, tá? O que consiste a tarefa, efetivamente, tá? Ela é bem simples, tá? Vocês vão mapear um processo a partir de um diagrama de blocos, né? Então, aqui diz o seguinte: escolha um processo da empresa em que você trabalha, ou que já trabalhou, ou outro que vocês conheçam muito bem, e elabore um diagrama de blocos para representá-lo. O processo deve conter, no mínimo, 10 atividades ou tarefas, né? Então, a ideia é vocês utilizarem, então, aquele mapeamento via diagrama de blocos, né, que é bem simples, né? Os blocos, né, representando as atividades, tarefas, e as flechas indicando o fluxo de informação ou de materiais desse processo. Tá? A atividade que vocês vão fazer é essa, né? Vocês podem desenhar
no Word, no PowerPoint, né? Podem usar aquele Lucidchart que eu instruí vocês lá na primeira aula aqui, né? Que inclusive tem esse tutorial aqui, né? Para elaborar mapas mentais, mas também vocês podem utilizar para elaborar diagrama de blocos, fluxograma, mapeamento de fluxo de valor, etc. Certo? E aí, pessoal, a partir de hoje já começa a contar prazo de entrega sempre para a véspera da aula seguinte. Então, por exemplo, hoje eu estou disponibilizando, né, graças à Patrícia ali, já estou disponibilizando desde hoje para vocês realizarem a tarefa, né, até o dia 15. Né? O dia 15 é justamente a véspera da aula, da próxima aula. Né? Eu fiquei na dúvida agora, dia 15 é a véspera ou já é a data da próxima aula? Acho que já é a data. Já é. Então, vamos ajustar aqui, tá? É que eu tinha colocado, como eu coloquei um dia depois, eu acabei colocando um dia depois também para atividade, tá? Só para vocês entenderem, eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir alterar essa daqui, acho que vai ficar até o dia 15 mesmo, vamos ver. Só para vocês entenderem, é que eu não gosto de deixar a tarefa já liberada para vocês, se ela não está completa, porque o que acontece? Eu tenho que excluir ela se vocês já visualizaram ela, né? Então, por isso que eu deixo ela começando um dia depois, e aí depois eu ajusto. Só que dessa vez eu realmente tinha esquecido. Tá? Consegui aqui, ó, dia 14, tá? Aí fica sempre esse padrão, tá? Você sempre tem até a véspera da aula seguinte para desenvolver. Por que sempre até a véspera, tá, pessoal? Porque no dia da aula eu gosto de pelo menos olhar algumas das atividades realizadas por vocês para dar algum feedback, né? Que nem eu fiz hoje, por exemplo, com a semipresencial, né? Que eu trouxe 2 mapas mentais ali elaborados, né? Justamente para exemplificar, né, o que foi posto, né, para não ficar assim, você sem nenhum feedback, por assim dizer, certo? Depois, pessoal, deixa eu ver o que mais. Pessoal, no nosso plano de ensino, tá previsto a avaliação parcial 1. Aliás, antes da avaliação parcial 1, tá, pessoal, tá previsto uma semipresencial, certo? Deixa eu confirmar aqui com vocês, no dia, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vocês veem o plano de ensino aqui? Sim. Beleza. Tá? Não, desculpa, estou confundindo. Tinha realmente essa do dia 5, foi o que vocês fizeram, tá? Tem uma prevista para o dia 19, tá? Tá a avaliação parcial 1 para o dia 15 e a semipresencial para o dia 19, tá? Então, o que eu vou fazer, tá, pessoal? No dia 15, eu vou liberar a avaliação parcial 1, tá? E vou liberar a semipresencial, tá? Só que a avaliação parcial 1, ela vai ficar para vocês fazerem até do dia 15, então, até o dia 21 de setembro, tá? Vocês vão poder realizar a avaliação parcial 1, que vale 1,5 ponto. E a semipresencial, tá? Eu vou colocar com vencimento só para outra semana, para que vocês possam se concentrar nesse momento mais na avaliação parcial 1, que é a avaliação que vale nota, né? E a semipresencial aí vocês fazem depois. Podem fazê-lo depois. Claro que tem conseguido daqui a pouco fazer as duas na mesma semana, beleza, tá? Mas eu não quero sobrecarregar vocês, sabendo que provavelmente vocês vão ter outras AP1s também, né, na semana que vem, então eu prefiro, né, dar essa colher de chá aí, né, dar uma
aliviada, assim, e deixar ela semipresencial, né, para entrega mais adiante, tá? O que vai ser a avaliação parcial 1, tá, pessoal? Ela não vai ser mais essa exposição 5S, tá? Por quê? Porque muitos alunos já foram meus alunos em planejamento e gestão estratégica da qualidade, né? E alguns até foram alunos na disciplina de gestão da qualidade do currículo antigo, né? E alguns também foram alunos do Laírson ou outro professor em produtividade e qualidade organizacional, onde costumeiramente uma das atividades era essa exposição 5S. Então, por isso que agora eu estou tirando essa avaliação, né? Entendo, tanto que eu estou dando outro foco na disciplina muito mais alinhado à questão de processo de negócio, né? Que é o que nós estamos vendo até agora. Claro que também aquele que não tinha feito nenhuma dessas disciplinas que eu citei, né, eu também vou falar sobre o 5S, vou abordar as ferramentas de controle e de gestão da qualidade, né, mas na sequência, né, e obviamente talvez mais en passant do que em semestres anteriores, para tentar satisfazer a todos, né, mas claro que eu vou deixar muitas bibliografias indicadas, enfim, para quem quiser se aprofundar depois nas demais ferramentas da qualidade, né? Visto que o fluxograma, inclusive, é uma das 7 ferramentas de controle da qualidade. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Eu falei que não vai ser o 5S, mas não falei o que vai ser, tá, pessoal? A atividade da AP1, tá, vai ser um mapeamento de processo, tá? Eu vou dar os passos de um processo para vocês, né? Vou dar a simbologia para vocês utilizarem nesse mapeamento e vocês vão mapear o processo, né? Vão a partir de um fluxograma, né? Aqui eu não sei se vai ser o simples, se vai ser o funcional, isso eu ainda vou especificar na tarefa, certo? Mas vai estar tudo lá explicadinho, inclusive com a simbologia que vocês devem adotar. Ok? Tranquilo? Não? Emitam sons? Pelo suspiro que eu escutei de alguém aí, acho que não está tão tranquilo. A Tati disse que ok. Tá? A Tati tinha perguntado quando será a P1, né? Igor, parece que teve uma colega que não conseguiu entrar na aula. Olha, em princípio eu autorizei todo mundo que pediu para entrar, né? Não sei. Né? Enfim, mas ela pode assistir depois, não tem problema, tá? O Kleber, né? Boa noite, professor. Você teria um canal de comunicação que eu posso lhe falar após a aula? Sim, Kleber, me manda. Tu tem e-mail Ubra? Tu pode me escrever pelo Messenger ali do e-mail Ubra. O meu é igor.borges@ubra.br. Ou se não, também, se tu quiser me falar por aqui, depois que os demais colegas se despedirem, tu pode segurar e a gente já fala, sem problema nenhum. Tranquilo? O que mais? Algo mais? Tudo tranquilo? Perfeito, Kleber, joia. Então, meus caros, eu me despeço de vocês nessa noite, desejando aí a todos um bom restante de semana, né? E na próxima, pessoal, vocês nem acessem esse link, tá? Ele não vai estar aberto, semana que vem vai estar só a atividade ali para vocês desenvolverem a APU, tá certo? Abraço a todos e qualquer coisa falem comigo aí no mensagens aí do próprio aula ou Professor, então, Oi, Patrícia. quinta que vem, abre a P1, é isso? E daí não vai ter aula? Terça que vem, isso, não tem aula, é só a P1. Ah, tá. Ah, tá. Beleza? Só a P1 daí. E daí Mas a aí senhora não... ainda vai montar o que é e vai ter tudo explicadinho ali o que é a tarefa, né? E é uma semana para fazer também? É uma semana para fazer, sim. Tá. Beleza. Então tá, obrigado, Igor. Nada, não por isso.
Abraço a todos e bom Valeu. resto de semana aí. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite. obrigado. Tchau. Obrigada.